E aí, caros estudantes, voltamos aqui para ler hoje o Opa. Capítulo 5 do livro The Art of Horsemanship do Xenophon, beleza? Aqui a gente vai falar de mais alguns cuidados, né, que a gente tem que ter, principalmente em relação ao tratador, tá? Também é o dever do horseman, eu acho, ver se o seu tratador é adequadamente ensinado para tratar o cavalo. Primeiro de tudo, ele deve saber que ele nunca deve fazer um nó no cabresto no lugar ah, onde, o, onde a cabeça é arredondada, né? O cavalo, às vezes, coça sua cabeça na manjedoura, e isso pode causar feridas se o cabresto não é macio, nas orelhas. Aliás, não está aliviado nas orelhas. E claro que se ali tem feridas, o cavalo pode de alguma forma se irritar, né, colocando a cabeçada ou na escovação. Também o tratador deve ter ordens para levar os excrementos e o lixo todo dia para fora, fazendo isso da maneira mais fácil, né, do jeito mais fácil para ele e, é, e seria também bom para o cavalo. Ah, o tratador deve entender que ele deve colocar o muzzle. Muzzle aqui que ele fala, tem aqui na nota, vamos ver se muzzle seria tipo uma focinheira, mas aqui ele fala da focinheira. ah, Era de bronze fino e perfurada como uma peneira, ou de arame de bronze. Não, não, não. Veja na página 34. Vamos ver. Página 34. Mas eu acho que aquelas focinheiras que às vezes a gente vê no desenho. Aqui tem um desenho mesmo. Aqui, ó. Que interessante. Ver se dá pra ver. Eu filmo pela webcam, que a imagem não é tão importante. Mas olha como no focinho dos cavalos tem tipo uma focinheira realmente, né? Legal. Opa. Voltando aqui. Ah, deve ser colocado na focinheira sempre que o cavalo é levado para fora para ser escovado ou no lugar onde ele rola. Aqui tem uma nota. Será que é alguma coisa importante? 26. Ah, tá. Era um costume entre os gregos e os romanos deixar o cavalo rolar em areia fina se ele tinha se exercitado. Ah, que ele contou a historinha de um Feidipes nas nuvens de Aristófanes, depois de sonhar com uma corrida de cavalos, volta de seu sono para o seu escravo para dar o seu cavalo para rolar e deixar de rolar e levar ele para casa. Tem uma historinha aqui, mas acho que não é o caso. De fato, o cavalo deve sempre estar com a focinheira sempre que ele é levado para qualquer lugar sem a cabeçada. A focinheira, sem dificultar a sua respiração, não permite que o cavalo morda, e quando ela está colocada, serve para preservar o cavalo de um designer malicioso. Então, esse aqui, assim, a gente não sabe como que era exatamente, né? Mas eu prefiro tentar educar o cavalo, né, do que colocar uma focinheira nele para para prevenir desse tipo de coisa, né? A gente precisa construir uma autoridade, né? Não me achando melhor que o Xenophon, mas era o jeito que eles faziam na época e tudo bem também, né?
mas acho que tem maneiras melhores de fazer hoje em dia. O cavalo deve, de todas as maneiras, ser amarrado sempre acima da sua cabeça. Por instinto, é, faz ele levantar a cabeça quando qualquer coisa provoca ele, né, preocupa ele na sua face. E se ele está amarrado dessa maneira, o debater, ao debater, né, alivia o cabresto, ao invés de tensioná-lo. Eu também gosto de sempre amarrar o cavalo para cima, assim, mais alto que a cabeça dele. Eu acredito que alguns cavalos, por exemplo, estiram, né? Porque ele está amarrado para baixo, aí ele se preocupa com alguma coisa, toma um susto, alguma coisa, ele quer levantar a cabeça e aquilo tá segurando ele. E aí ele se desespera mais ainda, né? Por não conseguir, ele já tá preocupado e não consegue levantar a cabeça. Quanto mais ele tenta brigar, mais machuca ele. Então, confirma, né, para ele que ele de alguma forma está em perigo, apesar de ser um perigo que ele se colocou. Então, eu prefiro amarrar sempre para cima, para evitar ter problema. Na escovação, começa pela cabeça e a crina. Se as partes de cima não estão limpas, é um trabalho jogado fora limpar as partes baixas. Partes baixas, quer dizer, as partes de, não as partes genitais, as partes de baixo. Vamos colocar as partes de baixo. Próximo, levante o pelo do resto do corpo com o uso de ferramentas, implementos de limpeza. Tá? Aqui tem mais uma nota, vamos ver. Tarará. Ver se ele fala pra gente como que era na época. Acho que aqui ele tá falando de escovas, né? 27. Descreve uma peça de madeira em formato de uma pena. Era usado para limpar o pelo. Outros implementos eram uma, uma peça de metal com dentes como uma serra, né? Isso a gente tem hoje também, né? Aquelas padeiras que tem umas serrinhas que a gente usa para limpar o pelo, para raspar o pelo, né? Então já vem dessa época. E a limpeza da areia feita e a limpeza feita retirando a areia do pelo. Mas o pelo da coluna nunca deve ser tocado por nenhum implemento. Ela deve ser coçada, né, com a mão e gentilmente na sua direção natural. Deixa eu ver o que significa essa palavra aqui que eu me perdi. Onde eu estava? Portanto, o assento deve ser para que o assento não seja machucado, né? A cabeça, de qualquer forma, deve ser lavada com água. Ela é ossuda e para limpar com ferro ou madeira machucaria o cavalo. Então, hoje em dia, né, com essas raspadeiras de silicone, né, eu também, essas de metal, eu não escovo nem a cara nem a canela, porque não tem a carne para proteger, né? Mas essas de silicone que a gente tem hoje em dia já dá para fazer essa limpeza, essas partes mais ossudas, né? Ah, o topete deve ser molhado. Esse cabelo, mesmo quando é muito longo, não atrapalha o cavalo de enxergar, mas protege ele, protege seus olhos de coisas que poderiam machucá-lo. Os deuses, nós devemos acreditar, deram esse tufo para o cavalo ao invés de orelhas grandes, como ele deu para jumentos e mulas para proteger os seus olhos. Eu não sabia que mula usava a orelha para proteger o olho. Que coisa. Aqui ele fala deuses, né? Está falando da Grécia Antiga, né? Aquela coisa de Zeus, enfim, poli, politeísmo, né? Vários deuses.
Zeus, Gaia, todo aquele povo lá. Ah, o rabo e a crina devem ser lavadas, vendo que o cabelo é feito para crescer, o cabelo é feito para crescer no rabo, então o cavalo consegue alcançar o mais longe possível. Mexendo ele, né, ele pode retirar coisas que atormentam ele e deixar a crina crescer do pescoço, permite que você segure ali quando você for montar. A crina, o topete e o rabo são presentes dos deuses, concedidos para os cavalos para beleza. Vamos meter uma nota aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante. 29. Não, não tem. A prova é que éguas de cria, sempre que elas têm os seus cabelos, deixa eu ver que palavra aqui eu posso usar. Mas é tipo a crina de uma maneira normal, né? Harmoniosa. Sempre que tem sua crina de uma maneira harmoniosa, não estão aptas para admitir jumentos. Por isso, todos os criadores de mula cortam o cabelo de suas éguas na preparação para a cobertura. Aqui tem outra nota, vamos ver se ele explica. Porque eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos, que precisa tosar a égua para ela aceitar o jumento. Ou o jumento aceitar ela. Ah, aqui ó, Aristóteles, Aelian, Plutarque e Pliny, todos repetem essa história estranha. Sófocles evidentemente sabia disso. Eu traduzi de um fragmento do seu Tairo. Ah, ele conta uma historinha aqui. Ele fala, a crina de maneira geral, veja na página 91. Vamos ver como eles tosavam na época, na página 91. Ah, não é foto. Não é foto, é descrição. Enfim, depois a gente chega nessa parte. Para vocês saberem, a gente está na página 36 ainda. Falta bastante. Lavar as pernas é uma coisa absolutamente proibida. Para mim, né? Isso não é bom. Ao contrário, lavando diariamente é ruim para os cascos. E lavando embaixo da barriga deve ser feito de maneira moderada. Isso preocupa o cavalo mais do que lavar qualquer outro lugar. E quanto mais limpas essas partes, quanto mais limpas essas partes ficam, mais elas atraem coisas embaixo da barriga que poderiam atormentá-lo. E não importa quanta dor alguém gastou nisso, o cavalo o mais cedo possível vai deixar exatamente sujo como estava antes. Essas partes então devem ser deixadas quietas. E para as pernas, escovando meramente com as mãos é o suficiente. Bom, essa parte aqui, eu não sei como era o cuidado deles com o casco, né? Se eles tinham produtos já que a gente tem hoje, né? Hoje, aqui em casa a gente passa sulfato, ou iodo, ou alcatrão, tem também algumas graxas, que quando começa a dar uma umidade, você, você consegue controlar, né? Essa umidade no casco. E eu não sei se por não, às vezes não ter esses produtos, né, ou ser pouco acessíveis, de repente ele tinha tanto esse cuidado com o casco, né? E talvez por isso também, né, como a gente viu no capítulo passado, eles não tinham cama de serragem, né? Era cama de pedra. E aí eu não sei se por não ter serragem, mas devia ter, né? Porque coisas cortadas no serrote também faz serragem, né? Faz pó, né? Mas enfim,
Interessante. Eu achei interessante como algumas coisas são como são hoje, algumas coisas a gente vê que hoje a gente já consegue ter outras opções, né? Mas, beleza. Amanhã continuamos no capítulo 6, tá? E aqui, pelo jeito, ele vai falar mais uma vez de escovar o cavalo. Beleza?